permitir que eu pudesse essa noite contribuir com a palavra de Deus. Extremamente feliz e honrado pelo convite, pela vida do pastor presidente, pastor Raimundo Francisco, vice-presidente, pastor Francisco Assis. Muito obrigado pelas deferências, é um prazer imenso poder revê-lo e poder estar aqui essa noite. Na sua pessoa, toda a mesa diretora, os demais pastores, obreiros, toda essa igreja que aqui está, também ao diácono Diego Fernandes. Obrigado, Diego, mais uma vez pelo carinho, pelo contato, pela amizade. Também a família qual estou hospedado, o Rui e a Rafaele. Deus abençoe essa casa que tem nos abençoado, hospitaleiros, tem nos recebido tão bem. Também ao jovem Azaf, neste momento está nas redes sociais, nos assistindo, e Deus abençoe sua vida onde você estiver. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 8, diz assim: ora, se Josué lhe houvesse dado descanso ou repouso, dependendo da tradução, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vou repetir. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo repousou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, intenções ou propósitos do coração. Antes de tomar o seu assento, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Toma seu assento em nome de Jesus. Entre as epístolas paulinas e gerais do Novo Testamento, cada carta, cada epístola, cada missiva carrega nela uma objetividade. Quando Paulo escreve a segunda carta à igreja em Corinto, é o enfrentamento de Paulo contra os falsos apóstolos que queriam minar o apostolado de Paulo. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, Paulo está rebatendo e refutando uma heresia que já era conhecida como protognosticismo, em uma mistura com o legalismo judaico, legalismo este que se infiltrou na igreja da Galácia. E Paulo também teve que escrever uma carta à igreja, aos Gálatas, para trazê-los de volta à graça a qual havia os alcançado, e muitos se apostataram e estavam inclinados aos rudimentos da lei. A carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado soteriológico sobre a doutrina da salvação, bem como 1ª e 2ª Tessalonicenses, carta esta que nos leva às coisas futuras que nós conhecemos bem como escatologia. Contudo, segundo a Pedro, por exemplo, Pedro ele refuta os falsos mestres, dada a mão também com o meio-irmão de Jesus, Judas, que defende uma fé que outrora fora dada aos santos. Contudo, a carta aos Hebreus é chamada de a carta do encorajamento, é trazer de volta aqueles irmãos que haviam sido alcançados pela graça, mas que em algum momento enfraqueceram na fé, estavam voltando e se inclinando aos rudimentos da lei, voltando aos costumes do legalismo judaico. A carta aos Hebreus é o encorajamento, trazendo de volta esses irmãos à fé que outrora eles receberam. É por isso que no capítulo 11, versículo de número 3, o autor aos Hebreus diz que pela fé nós acreditamos que Deus ele criou todas as coisas. No versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas no versículo de número 13, muitos morreram pela fé. Mas no capítulo 10, versículo de número 22, o autor aos Hebreus diz que há um acesso a Deus, e esse acesso é pela fé.
2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, nenhum jovem, adolescente, nenhum irmão aqui anda por vista, nós andamos pela fé. Romanos 1,17, nós aprendemos a ser justificados pela fé, porque pela fé nós alcançamos a salvação. Contudo, aqueles que estavam se enfraquecendo na fé, o autor aos Hebreus no capítulo de número 11, ele diz que é uma galeria, um corredor de fé, e nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas, não de pessoas olhando para o nosso comportamento cristão, uma nuvem de mártires que estão registrados no capítulo 11, homens estes que foram cerrados ao meio como Isaías, outros que a terra não era digna de receber os seus pés, homens que pela fé deixaram de ser filhos da filha de Faraó e abandonaram as riquezas do Egito em busca de uma pátria celestial. Aqueles que estavam enfraquecendo na fé, o autor aos Hebreus está dizendo: dê uma olhada em sua volta, há uma nuvem de homens e mulheres como Abel, como Abraão, como Ruth, como Raabe, como Jefité e como Sansão, que servem de exemplo de fé. Mas se essa noite você não encontrar essa fé em Abraão, se você não encontrar essa fé em Jefité, se você não encontrar essa fé em Abel, ele te apresenta o autor e consumador da nossa fé. Nós não sabemos a autoria da carta aos Hebreus, do tocante ao estilismo em seu gênero. As mãos de Paulo escreveram com um grego mais semítico. A carta aos Hebreus tem um grego mais polido e refinado, o que distancia a autoria de Paulo. Martinho Lutero chegou a defender que quem escreveu aos Hebreus foi um pregador eloquente de Alexandria por nome Apolo. Tertuliano, dos pais da igreja, apologistas, já no século III e século II, defendeu que a carta aos Hebreus fora escrita por Barnabé, enquanto Alexandre, aquele Clemente de Alexandria, defendera que essa carta fora escrita por Paulo. Eu tenho as minhas divergências teológicas com Orígenes, mas acredito no que ele disse. Somente nos céus nós vamos saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas uma coisa é essa noite importante e acentuada, não é a autoria, nem o grego polido ou refinado ou semítico, mas eu vim trazer para vocês aquele que é maior que os anjos, que é maior que Moisés, o repouso que nós só encontramos nele. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, o autor aos Hebreus começa da seguinte maneira: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, pastores mais antigos, a quem tenho a minha reverência, a quem estimo, a quem aprendo, muitos deles chegaram e ousaram a dizer que Deus não tem falado mais como falava antigamente. Deus falou ontem, Deus fala hoje, Deus continuará falando com o seu povo. O problema é ter os ouvidos sensíveis a compreender como Deus fala. Fala de muitas maneiras e de muitas formas. Quando quer colocar um obreiro de pé, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é como voz de trombeta. Quando quer chacoalhar a vida de um obreiro, Apocalipse 14, 2, é como voz de trovão. Quando quer sacudir toda uma cidade, Amós capítulo 1, versículo 2 e 3, bramiu o Senhor como leão, quem resistirá? Mas às vezes ele não vai falar no meio pentecostal do barulho como nós gostamos. 1 Reis 19, versos 12, a voz vem suave dizendo: que fazes aqui, Elias? Por causa desse aleluia, se ele dissesse o que fazes aí, é alguém do lado de fora falando com quem está dentro. Mas quando ele diz o que fazes aqui, é que antes de você entrar dentro da caverna, ele já estava te esperando essa noite só para lhe dizer: tenho ainda muita coisa para fazer na tua vida. Mas Deus antigamente falou através de tipos, de símbolos. Eram simplesmente sombras da revelação especial, a acrópole da revelação, que seria Cristo.
que nos últimos dias nos falou pelo Filho. Antigamente ele falou através de tipos e de símbolos, até mesmo pelas vestimentas do sacerdote, pelas peças no tabernáculo. Cada detalhe, cada objeto, cada pessoa era uma sombra que apontava a uma revelação futura. Às vezes, no Antigo Testamento, ele falava pela pedra, pela escada, pelo pão. Tanto a escada, quanto o pão e quanto a pedra apontava para Cristo. Um dia Jacó, deitado em uma pedra, quando ele coloca azeite sobre ela, ele diz que Deus havia aparecido a ele. Ele viu uma escada, e essa escada, ela alcançava o topo do céu, e anjos subiam e desciam. Já apontava para uma escada que está entre nós essa noite, que disse aos discípulos: de agora em diante, vocês verão o céu aberto, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é a escada que te leva ao Pai. Às vezes ele era a escada, mas às vezes ele era o pão. Quando os judeus, os hebreus, abriram a tenda e olharam o deserto, tinha maná. E eles perguntaram a Moisés, na nossa tradução é: o que é isto? Mas em hebraico não é o que é isto, é manhu. E ru é pronome. A pergunta que eles fizeram não foi o que é isto, mas quem é ele? E Moisés respondeu: Hu ha lechem. Ele é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Permita-me, quando o maná caiu, se fosse eu, pegaria uns 15 manás e levaria para minha tenda. Falaria para minha esposa pegar mais uns 20, a minha filha Ana Júlia pegue mais uns 5, e eu lá sei se amanhã vai ter. Estou no deserto. Como Deus conhece o coração do hebreu, Deus disse: se guardar o de amanhã, lá na tenda eu faço apodrecer. E por quê? Porque se tu guardar o de amanhã, nem estaria aqui essa noite de camiseta verde com a mão direita levantada e dando glória. Alguém parece que entendeu. Se tu tivesse o de amanhã, se sobrasse, tu nem estaria aqui hoje dando glória a Deus e aleluia. O que Deus quer te ensinar? A ser dependente dele do deserto. Guarda o de hoje, e o de amanhã eu vou prover. E o depois da manhã, abre a tenda, me busca, eu vou prover. Às vezes ele é o pão, às vezes ele é a pedra. Prove, eu vim para isso. Jesus em Cesareia de Filipe não estava com a multidão, estava com os discípulos. Ele fez algo que ele não costumava fazer: perguntas. Não era um teste de publicidade, mas ele lança a interrogativa: o que as pessoas dizem que eu sou? Permita-me parafrasear. Na rua de cima estão dizendo que o Senhor é o João Batista, grifo meu. Quem sabe porque viram ele pregar e exortar com muita força. No bairro de baixo estão dizendo que o Senhor é Elias, grifo meu. Quem sabe porque viram ele curar com poder. Na cidade ao lado estão dizendo que o Senhor é Jeremias, grifo meu. Quem sabe porque viram ele chorar. Jesus lança a segunda interrogativa: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu nasci aqui em Lago da Pedra, mas em Campinas, São Paulo, aos domingos, 9 horas da manhã. As testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, batem na porta de nossas casas para dizer que Jesus não é Deus. É uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Se perguntar para os mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles dizem que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria. Em João capítulo de número 2, nas bodas de Caná, o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do sétimo dia, eles dizem o nome honorífico é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os budistas de Siddhartha Gautama, eles dizem nunca foi Deus, somente um líder a ser seguido e nada mais. Se perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer nunca foi Deus, somente um profeta
do mesmo patamar de Elias e do mesmo patamar de João Batista. Se perguntar para os kardecistas, assim como os gnósticos, eles dizem: nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que no hinduísmo alcançou o karma. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás, encontrasse uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías diz: para mim é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Jó vai dizer: para mim Ele é o Redentor que vive. João Batista vai dizer: para mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro vai dizer: para mim a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. João em Pátimos vai dizer: para mim é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Mas se perguntar para um assembleiano aqui do Maranhão, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós Ele ainda é o que salva, o que cura, batiza com o Espírito Santo. Só os crentes que vão morar no céu. Aí o Pedro pensou: está faltando eu. Para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, a saber, Pedro, nem carne nem sangue que te revelou, senão o Pai que está nos céus. Quem é a pedra? Sobre esta pedra, sobre esta pedra, estou sentindo Deus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, das ânsias da morte não prevalecerão contra ela. Pregador, ele é a pedra. Calma. Daniel foi colocado dentro do palácio babilônico, porque Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Se tivesse 3, glória a Deus, eu contava. É porque ele tem o Daniel dentro do palácio, mas ele tem o Ezequiel fora do palácio, mas ele tem um crente por nome Jeremias em Jerusalém. Ele tinha uma menina na casa do Naamã, um José na casa do Potifar, uma Esther no palácio de Assuero, um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo nos confins da terra. Ele tem você onde Ele te colocou. Deus não erra o plantio. Aonde Deus te colocou, é aí que Deus vai te usar. Não departamentizo mensagem, mas aproveitando jovens e adolescentes que aqui estão, Daniel nunca fez jejum de salada. Se estava fazendo, permita, me desculpe, já quebrei teu jejum. Ele deixou de comer carne, porque ele percebeu que as carnes eram oferecidas a deuses babilônicos. O que ele fez? Então só como salada. Não é jejum, é disciplina, é obediência. Mas aí o chefe dos eunucos disse: tu vai morrer. 10 dias depois você dá uma passadinha e vê como é que eu estou. Quando você decide não comer os pratos de fora, em obediência só o cardápio do céu, diz o texto, estava mais forte. Igual esse crente aí do teu lado, mais bonito, dá uma olhadinha para ela, mais bonita. E diz o texto, recebeu sonhos, visões e revelações. Segura. Quando ele decidiu propor no teu coração obedecer a Deus, 10 dias depois, Deus deu sonhos, visões e revelações. O problema é que quer pregar com unção sem obedecer. O problema é que quer ser usado por Deus sem ter santidade. Deus está dizendo: me obedeça, em um tempo certo dou unção, dou graça, te uso. Deus coloca você no ambiente e te dá ferramentas. Qual a ferramenta? Sonhos, visões e revelações. E por quê? Porque o monarca vai sonhar. Só que o monarca é diferente do faraó, irmã. O faraó te liga, conta o sonho e diz, interpreta. A gente dá até um jeito, né? Agora o Nabucodonosor, ele liga e diz, tive um sonho, mas não vou contar não. Quero que revele e interprete. Nem o profeta do Pix consegue. Escapou.
Mas tem um jovem que, enquanto nenhum mago, astrólogo, adivinho consegue interpretar e revelar, tem um jovem no seu quarto que ora 3 vezes ao dia. Tu não dá glória não, só faz a lição de casa. Todo judeu ora 3 vezes ao dia, e muçulmano reza 5. Esse crente aí que está do teu lado, não me pergunte como isso funciona. Paulo diz: sem cessar. Deus deu a ele a revelação, compareceu diante de Nabucodonosor e disse: tu sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, perna, ferro e barro. E o que é isso? O ouro, cabeça, é Babilônia, peito e braço de prata, os medopersas. Vai dominar a tua Babilônia, Nabucodonosor. E o ventre e o quadril é bronze, Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio. E a perna, ferro e barro, é Roma. Só que tem um detalhe no teu sonho: tu não viu uma pedra? Demora, mas pega. Eu vi, e a pedra vinha sem auxílio de mãos, colidia com os pés da estátua, e a estátua desmoronava. Quem é a pedra? Babilônia passa, os medopersas passa, os gregos passam, Roma passa, pregador passa, pastor presidente passa, Bolsonaro passa, Lula passa, senador passa, mas a pedra é Cristo e permanece eternamente. Vai economizar esse glória a Deus para domingo ou vai deixar tudo aqui essa noite? Estou esperando tu abrir essa boca santa e adorar a Ele. Agora tem uns jovens que assistiu 40 vídeos no YouTube, aprendeu a falar 3 palavras gregas, 2 mal faladas em hebraico. Agora ele já é doutor, não dá glória no culto de jeito nenhum, levanta a mão para nada, não fica olhando para ele não. Se tu é crente batizado no fogo, abre a tua boca e adora. Por quê? Porque aqui é luz na cabeça, mas fogo no coração. É forte. Tem crente aqui que gosta do fogo. Aqui também tem. Ainda tem aqui também. Parece que tem aqui também. Só para quem gosta do fogo. Hebreus 12, 29. Ele é fogo consumidor. Gênesis 15, ele fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, falou com Moisés em sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 32 a seguir, a coluna no deserto era uma coluna de fogo. Levítico 6, versículo de número 12, no altar há um fogo que queima continuamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29, a tua palavra é fogo. Zacarias 2, versículo 5, o Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, eu só batizo com água, mas tem alguém, parece que os crentes aqui conhecem, mas tem alguém que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que João. Quem é ele? É aquele que vos batizará, só os batizados, com o Espírito Santo e fogo. Oh! Se não gosta do fogo, nem disfarça. Não fica esperando tora pegar fogo, que tora não pega. Mas se tiver graveto, aconselho-te ler a Bíblia. Mas esses dias eu estava em casa conversando com meus amigos no escritório. Aí peguei um para falar com ele. Abri o Talmud. Segundo o Talmud, não a Bíblia,
para ter culto na sinagoga, no mínimo tinha que ter 10 pessoas. Se chegasse na porta da sinagoga, tivesse 9, nem abre a porta. É claro que era um outro contexto, mas Jesus disse: se em Lago da Pedra tiver 2 ou 3 crentes, aí eu continuei lendo o Talmud e eu aprendi outra. Eles acreditavam que se 2 rabinos estivessem falando da Torá, Deus se manifestava. Só 2. Aí em Lucas 24 tem 2 andando na rua, lá em Emaús, falando de quem? Dele. E ele apareceu. Aleluia, tu vai dar agora. Diz o texto que quando ele falava, o nosso coração ardia. Tem algum Caio aqui? Não é revelação não, pode se apresentar. Tem algum Caio aqui? Tem? Caio? A palavra arder no grego é Caio. Se não gosta, não disfarça, nem levanta a tua mão. Caio significa pegando fogo. Tendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muitas maneiras, nos falou nos últimos dias pelo Filho, que outrora era a pedra, era o pão, às vezes a coluna de fogo na nuvem, às vezes a escada. Mas o autor aos Hebreus nos traz uma revelação: este é maior que os anjos. Ele é maior do que os anjos em natureza, mas ele também é maior do que os anjos em essência. Para quem gosta de escola bíblica dominical, tópico 1, ele é maior que os anjos. Tópico 1, subtópico 1, ele é maior que os anjos em natureza. E por que em natureza? Vamos teologar. Quem pecou contra Deus foi Adão. A natureza do ofensor é humana. E aquele que foi ofendido é santo e justo. Para a turminha gospel dos dias de hoje, do Deus só é amor. Por que Deus não finge que a dívida não aconteceu? Quita ela de outra maneira, destrói Satanás. Deus é amor e salvadão, está tudo bem. Ele é amor, mas ele também é justo. Adão deixou uma dívida na mesa de Deus no Éden. A dívida precisa ser quitada. Alguém poderia ousar dizer: envie um anjo para quitar a dívida. Anjos não podem, porque a natureza do anjo é incompatível à natureza do ofensor. Quem pecou, pecou como homem. A dívida tem que ser paga como homem. Manda os animais, eles só protelaram. Até que Hebreus 10, permita-me parafrasear, Deus dá um tapa na mesa e diz: oblações e sacrifícios, touros e bodes não quero mais, corpo me prepara. Os anjos não poderiam quitar a dívida. A natureza do anjo é incompatível à natureza do ofensor. Então precisa de um sacrifício vivo. Por causa desse aleluia, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo. Congresso de jovens não vos conformeis com este mundo. Eu vim trazer o importante antes disso. Vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. Só tem 2 sacrifícios vivos na Bíblia. Quantos? O primeiro é Isaac. Pega o menino, leva para o Moriá, amarra o menino. Quando levanta o cutelo, o anjo disse a Abraão: pare, eis ali o carneiro. A pergunta que permeia essa noite é: o sacrifício não é vivo? É vivo, mas não é santo, então não é agradável. Mas tem um outro sacrifício vivo. Como teve mais que 10, glória a Deus, é santo. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, nele não há pecado. João 6,69, ele é o Filho de Deus ou o Santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Permita-me, algum murmurador depois do culto poderia te procurar e dizer: não vale. Paulo, Pedro, João e o autor aos Hebreus joga tudo no time de Jesus. Então eu vou trazer 4 que jogavam contra para ver se vale. Mateus 27, versículo 3 e 4, Judas disse: traí sangue inocente. Não dê glória porque está 4-1. A mulher de Pilatos, permita-me a intimidade, Pilatos, Claudinha Prócula disse: tive um sonho e sofri por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e disse: ele é justo. Essa pode pôr na minha conta. Desde as 9 da manhã, mais ou menos 10 para as 3 da tarde, um ladrão olhou para o outro na cruz e disse: esse mal nenhum fez. Tu está achando que eu peguei voo 3 horas da manhã com conexão em Guarulhos para chegar aqui em São Luís do Maranhão, dá 3 horas de carro, que era para ser 4, mas o Diego ele pisa bem. Está achando que eu vim para empatar? Quando Jesus entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião 007 olhando e dizendo: verdadeiramente, eu já tinha pulado da cadeira, verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é santo. Ele é maior do que os anjos em natureza. Porque Paulo diz aos Filipenses: sendo em forma de Deus. A palavra forma no grego pode ser esquema ou morfê. Se for para São Paulo e falar esquema, já vão dizer que não presta. Se pegar um celular iPhone 16 e colocar um Samsung S22 do lado, pode ter a mesma forma, mas não tem a mesma essência e os mesmos dispositivos. Qual a palavra grega? Esquema. Mas se pegar um iPhone 16 e um outro iPhone 16, do mesmo fabricante, mesma data de fabricação, com os mesmos dispositivos, saído da mesma loja, não se usa esquema, se usa morfê. Tem a mesma forma e a mesma essência. Quando Paulo disse sendo em forma de Deus, não usou esquema, usou morfê. Sendo em forma de Deus, Ele é Deus. Esvaziou-se, kenosis de si mesmo, abriu mão dos privilégios, tornando-se semelhante aos homens, dulos, escravo, obediente até a morte, morte de cruz, como homem. Mas Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é acima de todos os nomes. Abra um parênteses, que nome é esse? O nome mais excelente que o dos anjos. E chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é Senhor. Ele é maior do que os anjos. Por isso o autor aos Hebreus capítulo 2 diz que Ele tornou inoperante o poder do império da morte. Anjos não podem vencer a morte, animais não poderiam vencer a morte, mas em sua natureza humana e em sua divindade, Ele venceu a morte. Glória a Deus, tu vai dar agora. Por isso Paulo diz, Ele é o primogênito dentre os mortos. Como Ele pode ser o primeiro a ressuscitar, se o filho da viúva de Naim ressuscitou antes dele? Lázaro, a filha de Jairo, detalhe, ressuscitaram, mas morreram novamente. Eu estou falando daquele que ressuscitou para nunca mais. Estou sentindo uma graça, para nunca mais morrer. Se veio esperando o pregador engrossar a voz, fazer jargão, pedir para cutucar 2 ou 3, errou o endereço do culto essa noite. Mas se quer ouvir falar de Jesus, acertou o endereço. Ele é maior que os anjos. Ele é maior que os anjos em natureza, porque Ele veio como homem. Mas Ele não deixou de ser Deus. Vou tentar explicar com a minha limitação humana, reconhecendo a concessão da graça para isso. Como homem Deus,
Ele diz: tenho sede. Como Deus homem, quem tem sede vem. Parece que alguém aqui bebeu dessa água já. Como homem Deus, ele senta no poço de Jacó e diz: estou cansado. Como Deus homem, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem Deus, ele chora por um amigo em Betânia. Como Deus homem, sai para fora Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Como homem Deus, ele dorme na polpa do barco. Como Deus homem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é maior do que os anjos em natureza, mas ele também é maior do que os anjos em essência. Por que em essência? Porque um apóstolo se prostrou diante do anjo e foi adorar. O anjo disse: levanta, adorar só a Deus. Mas quando Jesus nasceu, Deus disse aos anjos: adora o menino. Não pregue isso, até desconsidere. Pena que está gravando. Os anjos devem ter pensado: irmã, vamos adorar o menino? Quando alguém quis ser maior do que Deus, foi expulso com uma terça parte. Agora Deus está pedindo para adorar uma outra pessoa, antes que os anjos pensassem. Hebreus capítulo 1, versículo 5, Deus disse aos anjos: a quem de vós me chamou de pai? A quem de vós eu chamei de filho? Mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Anjos não podem ser adorados, e ele essa noite é digno de honra, de glória e de louvor. Jesus não serve os anjos, mas os anjos o servem. Quando Jesus nasceu, quem o adorou? Ajude-o a pregar aqui. Quando Jesus nasceu, quem adorou? Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão? Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Domingo pela manhã, quando ele ressuscita, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá? 40 dias após a ressurreição, quando sobe a súbita aos céus, quem disse que ele voltaria? Aí ele disse: se eu quiser eu peço ao papai, e ele envia 12 legiões de anjos. Como vocês estão mais animados aqui em cima, que púlpito por aí está difícil da glória. Cada legião tem 6.000 em Roma. Se cada legião tem 6.000, ele está dizendo: se eu quiser eu peço ao papai, ele manda aqui agora 72.000 anjos. Mas tu não quer 12 legiões de anjos? Quero não. Vou começar com 12 homens. São imperfeitos, claro, mas quem começou a boa obra? Alguém levantou a mão ali. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Anjos são criaturas, e ele, Criador. João 1,3, sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, principados, potestades, e põe os anjos do pacote. Mas ele não só criou e virou as costas para o universo. Hebreus 1,3, ele sustenta todas as coisas, até essa mão engessada que tu não levanta de jeito nenhum. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Anjos são criados. Se ele é criador, ele é eterno. Isaías 9,6, ele é pai da eternidade. Miqueias 5,2, é um menino que nasce em Belém, mas é desde os tempos da antiguidade. Ele é maior que os anjos em natureza. Ele é maior do que os anjos em essência. Apocalipse capítulo de número 5. João no capítulo 4, ele ouve uma voz
sobe aqui. João vai em um patamar onde os outros não foram. Olhem para cá. Não me confunda com pregador triunfalista, neopentecostal travestido de pentecostal. Não estou dizendo que subir acima é estar acima do seu irmão. Estou dizendo que subir acima é um nível espiritual elevado. Por que João subiu aonde os outros não subiram? Porque João escreveu o que os outros não escreveram. Porque João viu o que os outros não viram. O ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas. Está em Marcos 6 e João 6. Só iam para o culto por causa de pão e peixe. Mas de 5.000 pessoas, em 1 Coríntios 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas, só 120 irmãos e irmãs estão orando no ciclo de oração no cenáculo em Atos 2. Mas de 120, só 70 em Lucas 10 vão para o evangelismo, depois da escola bíblica dominical na grande comissão. Mas dos 70 só 12 andam com ele. Mas dos 12 só 11 tomaram ceia. Mas dos 11 só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsêmani. Mas dos 3, nos pés da cruz só tem um. Quem é? João. Porque João viu o que eles não viram, subiu onde eles não subiram. Quer ver o que eles não viram? Quer ter profundidade como eles não tiveram? Aí, jovem, vai com Jesus até o fim. E João, ele está agora no céu. Eu vou tentar explicar, mas não vou conseguir. O João é arrebatado em espírito e está no atemporal. Só que no atemporal ele vai vislumbrar algo que aconteceu 60 anos antes no temporal, quando João ainda estava na terra e Jesus nem tinha subido a subir aos céus. Se não pegou, está tudo bem. João, ele vê um trono, e ao lado do trono, um outro trono. Só que há 700 anos antes, o Daniel chegou primeiro. Só que o Daniel está com a câmera lá de cima já. Daniel 7 diz que viu um trono, o ancião de dias sentado no trono, quando de repente o Filho do Homem vem nas nuvens, e os anjos o recepcionaram e trouxeram ele. Mas antes de trazer ele, olha o que diz Daniel: e trouxeram os tronos. Só tinha um, e João no capítulo 4 viu um. Mas Daniel capítulo 7, ele viu trazer os tronos. Só tinha um. Se está trazendo mais, vai ter festa no ambiente. Quantos trouxeram? Permita-me arriscar. Trouxe 24 e colocou aqui. E trouxe um outro e colocou à direita. Por quê? Vai ter festa. Só que quando João chega, um anjo muito forte diz: João, ninguém é digno, nem nos céus anjos não são dignos, nem na terra homens não são dignos de abrir o livro e desatar os teus selos. Só que quando um dos 24 anciãos, que está sentado em um dos 24 tronos, se levanta e vai dizer: João, não chores, lá embaixo na terra, é Atos 1, versículo 9. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando ele sobe a súbita aos céus, João em espírito já está vendo a cena lá. Ninguém é digno, mas Daniel viu alguém chegando nas nuvens. E Atos 1:11, ele está subindo nas nuvens. Aí um dos 24 anciãos diz: João, não chores, está chegando alguém lá na portaria. Quando ele entra, os 24 anciãos se prostram. E os anjos, milhares e milhares, começam a adorar. Digno é o Cordeiro, de honra, de glória e de louvor. E por quê? Ele é maior do que os anjos. É aquele que foi morto e está vivo para sempre. Posso ir até as 9, pastor? Tenho mais 15 minutos, vocês me aguentam? Digam amém. Ele é maior que Moisés. Tópico 2, ele é maior que Moisés. Tópico 2, subtópico 1, ele é maior que Moisés em posição.
Porque em Hebreus capítulo 3 diz: Moisés é servo de toda a casa. Moisés é servo. Servo administra. Servo é Damasceno. Eliezer cuida das coisas da casa. Mas quem recebe a herança é herdeiro. Moisés é servo. João Batista batizando Jesus no Jordão, o céu abre, uma pomba, o Espírito, e veio uma voz dizendo: este não é servo, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Moisés é servo e ele é filho, logo é herdeiro de todas as coisas. Moisés é vocacionado. E Jesus, maior que Moisés em posição, é o que vocacionou Moisés. Antes de me chamar de herege, considera o que eu vou lhe dizer. Tu está dizendo que quem chamou Moisés foi Jesus? Claro. Se tu entrasse em uma escola rabínica em Israel e alguém perguntasse: quem és tu? Tu iria dizer, eu iria dizer Rani Talamidi. Talvez você iria dizer Rani Moré. Eu iria dizer eu aluno. Talvez você iria dizer eu professor. Por que você não diz eu sou aluno? Porque ninguém poderia dizer eu sou. Eu sou o que sou, só Ele é. Por causa desse aleluia. Por isso ele disse aos fariseus. Os fariseus é aqueles que compravam anel na Pagé em São Paulo, dessa grossura de teologia, para impressionar homens. Sapato brilhante, terno brilhante. Aí chegaram para Jesus dando carteirada. Sabe o que disseram? Nós temos por pai Abraão e legislador Moisés. Quem és tu, filho de José carpinteiro, que esse terninho surrado, que esse sapato que nem passou pretinho? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Judas traiu Jesus com um beijo. Aí os soldados perguntaram: és tu Jesus? Eu sou. Eles caíram. A palavra eu sou no grego é egoimi. É a mesma expressão de Êxodo 3,14, R-E, Asher, R-E, na Septuaginta. Sabe o que Jesus disse aos fariseus? Eu sou antes do Abraão, e eu sou aquele que chamou Moisés. Como vocês estão dando glória desde o começo, se ficasse com carinha de doutor me olhando, eu não ia contar essa não. Mas como está com cara de crente assembleano raiz, ele disse: eu sou antes de Abraão e sou aquele que falou com Moisés. E tem mais: Abraão viu meu dia e se alegrou. Quando foi isso? Quer saber? Diga eu quero. Quando Abraão foi para o Moriá, amarrou o menino, levantou o cutelo e o anjo disse: eis ali o carneiro. Ele viu a maquete do Calvário. Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Preciso terminar. Ele é maior que Moisés em posição, porque Moisés é servo e ele é filho. Moisés é vocacionado. Ele é o que chama e vocaciona. Ele é maior que Moisés não só em posição. Tópico 2, subtópico 2. Ele é maior que Moisés em glória. Moisés disse: Senhor, permita-me ver a tua glória. E ele: levantai as portas vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Moisés quer ver a glória e ele é Melech HaKavod, o rei da glória. Moisés quer ver a glória e ele tabernaculou entre nós, e nós vimos a tua glória. A glória do unigênito do Pai estava sobre ele. Permita-me a expressão na frente dos pastores. Quando era novo convertido e eu li Êxodo, eu disse: o Moisés é o cara. Desculpe a minha expressão. Porque o cara, o homem andava com um véu. Eu, novo convertido, lendo a Bíblia, eu falei: nossa, a glória está atrás do véu. O povo não consegue nem olhar para o rosto dele. Ele colocou um véu. O homem é demais. Não sei como vocês chamam aqui no Maranhão. Em São Paulo a gente chama de dedo duro. Na gíria é outro nome.
E Paulo dedurou Moisés. Eu só fui saber que Moisés não era o cara em 2 Coríntios 3. Paulo disse: o Moisés andava com véu, mas não é o cara não. Não tinha nada de glória atrás do véu. Era só para ele não mostrar para o povo que a glória era transitória. Já tinha ido. Tem véu, mas não tem glória. Até fala difícil, mas não tem Bíblia. Tem jargão, mas não tem palavra. Tem cutuca 3 ou 4, chacoalha 10, mas falta a Bíblia para o povo. Tem até uns trejeitos e uns movimentos, mas já não tem graça e não tem unção. O que os jovens devem procurar: menos movimento, mais palavra. Menos cutuca 2 ou 3, mais unção, mais graça, mais presença. Não sou movido à glória a Deus, mas se não explodir isso aqui agora, Moisés é menor do que ele, porque Moisés quer ver a glória, e Moisés tinha a glória, mas a glória ia embora. E ele, Isaías disse: a minha glória não dou para ninguém. Quem disse foi Deus. Mas Jesus também é Deus, é um Deus, mas são 3 pessoas. Aí ele falou assim, orando: Pai, servo não dá para fazer esse pedido, quem é filho dá. João 17,5: devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tu vai fazer o que com essa glória? Eu vou dar para esses de camiseta verde que tu me deste. Moisés quer ver a glória, e os crentes no Maranhão essa noite, Paulo diz, estão andando de glória em glória. De glória, eu já tinha explodido esse lugar de glória. Como assim? Não entendi. Eu explico. Ele disse: este templo vai ser destruído, em 3 dias eu levanto. Ninguém pegou, só o João. João disse: ele falava isso do seu corpo. Se tu ler Bíblia, tu vai pegar. O que ele está dizendo nas entrelinhas, pastores, é: quando eu estava na eternidade, eu era como o templo de Salomão. Glamour, glória. Quando me fiz carne, me tornei no templo de Zorobabel, de madeira, desprezível, sem formosura, rejeitado pelos homens. Mas este templo vai para a cruz, vai ser destruído. Mas ao 3º dia eu levanto um outro templo. É em Samaria ou em Jerusalém? Nem lá e nem aqui. A hora é. A hora vem em que eu não estou procurando quem canta bem, quem prega bem. Não estou procurando atores, não estou procurando máscara. Estou procurando quem me adora em espírito e verdade. Cinco minutos eu encerro. Aí Hebreus capítulo 4, com uma virada de chave no meu entendimento bíblico. Quando era novo convertido, eu pregava que o povo chegou no descanso que era Canaã. Aí o autor aos Hebreus desmorona isso dizendo: se Josué lhes houvesse dado repouso, Davi não falaria que havia um outro repouso depois de muitos dias. O autor aos Hebreus está dizendo é que Canaã não é repouso. Eu vou melhorar. O nosso descanso não é um espaço geográfico. Mas Deus descansou no 7º dia. Mas o autor aos Hebreus diz que o nosso repouso não é um dia da semana. Para encerrar, o nosso repouso não é um espaço geográfico. O nosso repouso não é um dia da semana que se guarda. O nosso repouso é uma pessoa. Quem é Ele? É a imagem do Deus invisível, maior que os anjos, maior que Moisés. Quem é Ele? É aquele que te diz essa noite: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Resta ainda um repouso para o povo de Deus.
Como eu demoro para vir aqui, falta 5 minutos, eu vou aproveitar bem. A mensagem já acabou, tá bom? A mensagem já acabou. Agora é para nós obreiros. Eu acho é bom. Pastor, a gente gosta de pregar o convite e a promessa. Qual é o convite? Vinde a mim. Quem? Todos. Todos quem? Cansados. Tem crente aqui cansado. O convite é para todos. E eu vos aliviarei. Olha a promessa. Só que tem que ser cabra macho para pregar o que eu vou pregar. E ninguém prega. Prega o convite e prega a promessa. Eu vim para pregar um método. Qual é o método? Tomai de mim o meu jugo. E o que é jugo? É canga. E o que é canga? Canga coloca no boi velho. E o boi novo? É obreiro novo, chegou agora. Coloca a canga nele. Por que coloca a canga nele? Porque ele é novo. Ele quer correr mais do que o boi velho. Aí sabe o que ele diz nos bastidores? O boi velho está ultrapassado. Não acompanha a velocidade do mundo pós-moderno. Tem que ser na minha velocidade. Ele quer correr. Só que o boi velho conhece o caminho. O boi novo vai, a canga aperta, machuca, ele para. Eu não sei como chama aqui no Maranhão, em São Paulo é pirracento. Tem obreiro pirracento. Sabe o que ele faz? Se não é na minha velocidade, vou boicotar a obra, a festa. Aí ele trava. A canga aperta e arrasta. Por isso que ele está no culto assim, murcho, todo machucado. Sabe por quê? Jesus disse, não fica bicudo comigo não. Porque não é manso e humilde de coração. O que eu faço? Respeita a geração passada, que conhece o caminho. Tu chegou agora, é boi novo. Vai no passo do boi velho.